Eu sou um pouco contra histórias fechadas e pré-determinadas quando em desenvolvimento, seja na questão do RPG de mesa, que é o assunto central aqui, ou até mesmo dos vídeos que eu gravo aqui no canal. É muito difícil que eu pare e pense sobre como as coisas serão daqui para frente. Mas é impossível contar uma história sem aproveitar das nuances que ela apresenta para que no futuro essas nuances sejam realmente utilizadas. E muito por conta disso eu quero conversar com vocês sobre como desenvolver uma trama para trazer para a mesa de RPG. A primeira coisa que é muito importante acima de tudo é entender exatamente onde essa trama vai se passar. Qual é o propósito? O que exatamente está acontecendo naquele cenário? Vamos pensar primeiro no mundo e depois no micro, naquela historinha que está acontecendo. O que aconteceu antes nesse cenário? O que tá para acontecer? Qual é a jogada política mais vigente ali? Sei lá, tem um reino que tá tentando derrubar o outro, tem um castelo com um rei que tem vários filhos e cada qual tá tentando tomar o trono para si, tem talvez um monstro que tá devorando boa parte das cidades ao leste ou ao oeste, ou no centro, sei lá. Então, entender esse contexto é o primeiro passo para que tudo aconteça. E esse contexto, inclusive, tu, como mestre, deve, de certa forma, passar para os jogadores, porque afinal de contas eles estão naquele mundo. Não necessariamente explicando todas as nuances, e obviamente nunca explicando todas, mas passando algumas informações pertinentes. Não somente para que eles se interem do que está acontecendo, quanto também para a própria produção, criação da história do personagem deles, né? Que está inserido naquilo ali. Pode ser que um deles decidiu sair da cidade porque a família dele mora lá nessa outra cidade do leste, onde surgiram rumores de que um monstro tá devorando todo mundo e pronto, agora o personagem tem um objetivo. Entregar esse tipo de situação vai fazer com que os próprios personagens comecem a desenvolver ideias, os próprios jogadores, no caso. E essas ideias podem ser levadas para a mesa e pro teu enredo. Então a primeira coisa, define o cenário, fala sobre ele para os jogadores. Ok, com o cenário desenvolvido e toda essa trama já definida, provavelmente agora os jogadores já te contaram quais são os backgrounds dos personagens deles. Inclusive, te aconselho, caso o jogador fique muito em dúvida, deixa ele jogar a primeira sessão e entregar o background depois. Assim ele vai sentir um pouco do personagem e vai de fato conseguir, né, desenvolver melhor essa história sem nenhuma dificuldade. Agora, com todos os personagens prontos, analise exatamente quais são os objetivos, e é muito importante que cada jogador tenha um objetivo para o seu personagem. Afinal de contas, ninguém que possui zero objetivos na vida será movido do lugar de origem, fazendo com que esse personagem simplesmente fique lá parado. Tá na física, né? É a própria inércia. Uma força precisa ser aplicada sobre o corpício dos jogadores ali e dos personagens, senão eles não servem de nada. Nas minhas mesas eu costumo chamar esse tipo de personagem de Zeca Pagodinho. Porque quando eu era mais jovem, principalmente hoje em dia, eu não enfrento esse tipo de problema. Até porque eu acho que a pessoa que tá jogando RPG, ela já vem preparada pra pensar, pra desenvolver. Mas quando eu tava jogando as minhas mesas e eu era muito jovem, tipo adolescente, era comum que os jogadores reclamassem que o personagem precisa de um objetivo. Então eu costumava chamar esses personagens de Zeca Pagodinho, porque são os personagens que simplesmente deixam a vida levar. Que tem aquela música, né? Deixa a vida me levar. Eu não vou cantar, porque senão vai dar direitos autorais aqui. Agora tu, sabiamente, como mestre, aproveita esse bando de Zeca Pagodinho que tá jogando na tua mesa e une todos esses objetivos. Afinal de contas, tu não teria como desenvolver uma história sem ter uma base fixa nas histórias dos jogadores, né? Senão, tu não ia levar eles pro lugar que eles queriam. Sei lá, a história de um deles era descobrir o Elixir da Vida. A história de outro era salvar a família que tá no leste. E a história de outro é conseguir se tornar um mestre pirata. Ok. E aí a tua história, a tua trama, a campanha em si, é que eles vão pro norte pra salvar uma princesa. E aí? Ninguém vai ter objetivo dentro daquilo ali. Então é muito importante que antes mesmo que tu pense em como serão as coisas da tua trama, entender quais são os objetivos dos jogadores e não deixe que esses objetivos fiquem em segundo plano. Porque eles são os protagonistas. Que graça teria se, sei lá, o Goku fosse o protagonista de Dragon Ball, mas o objetivo todo de Dragon Ball fosse o Gohan se formar na faculdade.
não faria sentido algum. Afinal de contas, quem tá se formando lá é o Gohan e não o Goku. O Goku não tem nada a ver com isso. Então, sempre baseia a tua trama na trama dos jogadores. E aí, como é que a gente vai fazer para alinhar todas essas coisas? Tenta pegar a trama ali que tu mais gostar. Não precisa fingir que tu não tem filho preferido. Pega a trama mais interessante. Aquela que tu vê e tu consegue mexer mais nela. Aquela trama que tu consegue de fato organizar melhor. E também não deixa de falar para os jogadores, tá, e se tu fizesse dessa forma em vez dessa? Tu não tá impedindo eles de fazer o que eles quiseram. Mas tu pode tentar encaixar essas tramas com leves alterações se os jogadores autorizarem. Não tem coisa mais chata do que o mestre mexer tanto no background, na ficha, entre outras coisas do jogador. A não ser que o mestre vá lá e diga, ó, meu, eu vou mexer aqui na tua ficha. Ah, como assim, o que tu vai fazer? Eu vou colocar mais 2 de força. Tu quer? E aí o jogador vai querer, né? A não ser que tu mexa dessa forma, não mexe na ficha dos caras. Tenta deixar a ficha o mais... Não mexe, não tem deixar o mais. É só não mexer nem na ficha nem no background sem a autorização do jogador. Eles são os mestres dos seus personagens, então não altera isso. Com todas as tramas já definidas, com todos os personagens com tramas definidas, tu pode agora começar a posicionar as peças. Pegou lá a trama que tu mais gostou, tenta analisar quais são os pontos que podem ser alinhados para algo maior. Nunca foca a trama principal da tua campanha na trama do jogador. Tu vai usar ela como referência para levar até a trama maior. Afinal de contas, tu não quer que um deles seja protagonista, e sim todos eles. Então tu pode, sei lá, tem um Lorde Demônio que tá derrotando lá, ele tá controlando aquela criatura lá do leste que tá devorando as coisas. E um dos jogadores quer ir pra lá. Ok. E aí tu já conversa com os outros jogadores. Tá, ó, tu tá numa cidade que tá sendo atacada por um monstro. Tá, são 3 jogadores. Tu já colocou 2 pecinhas. Esse jogador que tá lá na cidade atacada por um monstro, ele quer ser o rei dos piratas. Então, show. Agora, o outro personagem, eu não lembro qual que era o objetivo dele, mas seja lá qual for, tu pode colocar que eles se encontraram no meio do caminho e acabaram indo juntos porque ele, sei lá, queria comprar mantimentos. Agora tu encaixou os 3 jogadores no mesmo lugar. E aí, derrotando esse monstro que tá devorando lá pessoas nessa cidade, tu pode entregar pra eles mais informações. Ó, eu descobri que tem um barco abandonado lá no norte. Esse barco, ele é assim, assim, e é um barco que provavelmente é lendário, não sei o que. O rei já, opa! O outro cara vai, sei lá, diz que a família dele não tá ali e que o monstro tava levando pessoas pra um barco e o barco estava indo pro norte. Pronto, tu já tá guiando essas coisas. E o terceiro personagem não lembro qual era o objetivo dele, desculpa. Mas basicamente é isso. Guie a história com base no que os jogadores pensaram, mas não permita que a história seja guiada somente por isso. Faça com que ela seja algo maior, inclusive dê chance para que eles percebam novos e novos objetivos ao decorrer da trama. No Omega System nós temos, inclusive, dentro do sistema, mecânicas para abraçar essas questões e facilitar a tua vida. Se quer saber mais sobre o Omega System, dá uma olhada aqui nos últimos vídeos do canal. Nos vemos num próximo vídeo e